Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 21. Todos encontraram? Diga, minhas contas estão pagas. Aleluia. Glória a Jesus. Então diz assim a palavra de Deus. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas prendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Iravam a ponto de perguntarem entre si: ser isto? Ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Pai, muito obrigada por tua palavra. Senhor, eu dependo completamente de ti, dependo do teu Espírito. Se o Senhor não falar, eu não tenho nada, Senhor, para dar para o teu povo. E nós estamos aqui, Senhor, para nos alimentarmos do pão que veio do céu. Portanto, Espírito Santo, usa a minha vida, usa os meus lábios, para que esta palavra seja pão, seja alimento e seja, Senhor, um instrumento de libertação para pessoas aqui. Cobre cada canto desta igreja, cada pessoa, cada familiar com o teu sangue. Faz separação entre luz e trevas. Nós repreendemos tudo que é contrário à palavra de Deus e ao reino de Deus. E declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos espirituais abertos. Manietar todo espírito das trevas, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, querido. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra nós vamos entender porque que ela está sendo dada em um dia de ceia, porque ela vai servir para nós refletirmos em algumas vidas. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: quando fosse ministrada a ceia, que cada pessoa deveria examinar-se a si mesmo, ver do pão e do suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Está nesta palavra, onde nós vemos que logo no início do ministério do Senhor Jesus, ele passa pela tentação, cheio do Espírito Santo. João consegue perceber a presença de Deus na vida de Jesus, a presença do Espírito Santo. Já segue na sua missão e chama discípulos, vai chamando, vai encontrando com pescadores, com homens comuns, simples como eu e você, lançando o chamado. Então Jesus, ele chega em Cafarnaum, que era uma das cidades importantes ali da Galileia. E chegando naquele lugar, nós vemos Jesus então se dirigindo para o templo, para a sinagoga, em um dia de sábado. Quando nós lemos o Novo Testamento e nós lemos os evangelhos, por várias vezes nós encontramos narrando que Jesus ele foi até o templo num dia de sábado.
queridos, que ele foi ao templo para pregar a palavra, pelo menos 7 vezes, nós encontramos aqui o Senhor Jesus operando milagres no dia de sábado. E todas as vezes que ele assim o fez, fariseus levantaram-se, pessoas, dando o porquê de Jesus operar cura dia de sábado. E você já conhece bem os evangelhos e sabe que todas as vezes o Senhor Jesus, ele mostrou que importante era a compaixão, era o amor, era se resgatar alguém que estava perdido. Deixar-se aquela tradição e aquela religiosidade. Então, ele, em cada milagre seu, que os fariseus se levantavam para questionar Jesus, ele combatia o farisaísmo, o espírito religioso. Vamos aqui, irmãos, algo interessante. Em outras situações também nós encontramos da mesma forma. Indo à igreja, ouvindo a palavra, e pessoas endemoniadas. Pessoas oprimidas. Pessoas com encosto. Pessoas que, ao se encontrarem com Jesus, o demônio manifestava. E foi exatamente o que aconteceu aqui nessa situação. No Novo Testamento, nós vemos em vários casos que era comum a possessão de demônios. É diferente em nossos dias. Hoje, mais, porque nós, irmãos, basta você dar uma andada na rua que você vai ver pessoas completamente oprimidas, possessas de demônios. Que o demônio pega e muda a fisionomia. Então, o que acontecia lá naquele tempo continua acontecendo hoje. Que alguém, como este moço aqui, que a Bíblia não diz o nome dele, que foi para a igreja, a Bíblia mostra que ele ficou endemoniado. E por que pessoas ficam endemoniadas? Então nós vamos ver, queridos, que se o demônio ele vem, a legalidade é a legalidade que se dá para que o diabo ele oprima uma pessoa. Qual é a legalidade? O diabo ele se alimenta de quê? E quando alguém está oprimido por um espírito das trevas, o primeiro sinal é uma inquietação. A pessoa ela não consegue ouvir a palavra de Deus. Ela não consegue se firmar naquilo que ela está ouvindo, começa a divagar os seus pensamentos. Ela, se a palavra for uma palavra de confronto, ela começa a sentir uma ira, uma inquietação. Uma pessoa oprimida, ela contamina os outros. Então, esses são alguns sinais, e existem muitos outros que a gente fala quando se fala em guerra espiritual, ou quando a gente vai fazer alguma ministração de quebra de maldição, nós falamos de muitos outros, mas a ação é algo assim muito forte, e quando alguém é oprimido, a pessoa, ela se torna inepta, inábil para fazer a obra de Deus. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que era comum naquele tempo pessoas que eram com a Deus, como aquela mulher encurvada, que está lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 11, que Jesus disse, olha, ela é uma filha de Abraão.
estava na igreja e, no entanto, a Bíblia diz que Jesus expulsou daquela mulher um espírito de enfermidade que oprimia aquela mulher por anos. Então, muito tempo a pessoa oprimida por um espírito. Agora, é possível, então, que o diabo ele vai na igreja? Ele assiste o culto? Ele ouve a palavra? Às vezes choca a gente, não é, irmãos? Mas isso acontece. Muitas pessoas, elas entram oprimidas, assistem o culto oprimidas e vão para casa oprimidas. Coisas, elas já estão estourando, explodindo, e às vezes até as pessoas de casa dizem assim, você está vindo de onde? Você estava na igreja e que você está desse jeito? A própria pessoa, ela não sabe, ela não identificou que ela está debaixo de uma opressão, então passa por um processo de condenação, porque o inimigo, ele acusa as pessoas, ele acusa, coloca peso nas pessoas, ele coloca condenação, e muitas vezes aquela pessoa ainda está passando por um processo de libertação, e ela faz algo que ela não gostaria de fazer, e se arrepende, e depois ela vai se fechando, e vai se condenando, e não olha para a cruz de Cristo. Todos nós somos dependentes da graça e do favor de Deus. Todos nós somos carentes da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Alguns já estão em um nível de santidade mais elevados, mas ainda não estão completamente. Por quê? Porque ainda estão aqui na terra. Então, estão sendo trabalhados. Amém? Então, nós vemos aqui a situação deste homem, que foi um homem que foi para o culto. Bíblia, como nós lemos, vários demônios se manifestaram na vida daquele homem. Eu quero mostrar para vocês que alguns outros também aconteceu de Jesus operar uma cura no sábado. Dessa mulher encurvada que eu disse para os irmãos, de Lucas 13, e o homem da mão mirrada, amém? A cura da sogra de Pedro também deu-se no sábado, do homem hidrópico, de Betesda e do cego de nascença. Então, em todas essas curas, irmãos, que os fariseus, eles ficavam irados, eles rangiam os dentes, eles iam até Jesus e brigavam com Jesus. Quando ele entrava na sinagoga, ele entrava para ensinar de Jesus, por curas, por milagres, ressurreição de mortos, multiplicação de pães. Uma ênfase muito grande que esses milagres, essas maravilhas, elas operavam a partir da palavra, a partir do ensino. Então, muitas vezes, nós queremos as coisas como que num toque de mágica, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver qual é o caminho que Jesus percorria para que nós possamos percorrer esse caminho. Contas a fé, ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas, elas ficavam maravilhadas, abismadas, impactadas com o ensino de Jesus. Nós lemos aqui, queridos, que as pessoas, versículo 22, maravilhavam-se da sua doutrina. Por que quando Jesus pregava, era diferente daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, também no templo? Jesus
falava de algo que era comum à sua vida. A autoridade tinha, é porque ele vivia o que ele pregava. Olha, quer ter autoridade, viva a palavra de Deus. O outro detalhe é que, como nós vemos aqui, voltando no versículo 10, era cheio do Espírito Santo. Ele diz, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. A mensagem, a pregação, o testemunho traz vida, que faz as pessoas se alimentarem, se admirarem, tornarem-se impactadas com a palavra que mexe, a palavra que transforma, a palavra que vem debaixo de uma unção. Nós vemos hoje muitas pessoas pregando, mas algumas vezes nós nos incomodamos porque são emendas cultas, palavras assim que você fica, meu Deus, que facilidade que essa pessoa tem usando a hermenêutica, a homilética, mas você não consegue receber vida. E Jesus, ele era simples, ele falava de coisas simples, ele estava ensinando ali sobre o reino. Nós encontramos Jesus ensinando sobre o reino. Basta nós lermos o Sermão do Monte. Agora, queridos, a autoridade que fluía é porque aquelas pessoas, elas estavam frente a frente com o verbo de Deus. O verbo que se fez carne, habitou entre nós, estava ali. As pessoas, a Bíblia diz que elas maravilhavam-se. A palavra de Jesus. Mas, irmãos, eu disse aqui, a gente acha estranho falar que alguém na igreja está assistindo o culto, vai para a igreja como aquela mulher encurvada. A pessoa é endemoniada. E como é que pode o diabo igreja, assistir um culto, ficar na igreja? Ora, aonde há pecado, é a primeira verdade que eu quero falar nessa mensagem. Eu tenho 5. Aonde há pecado, o diabo se faz presente, até mesmo dentro da igreja. O pecado permite, o pecado abre porta, o pecado dá acesso aos demônios. Então, nessa noite, nós já vamos aqui pensando em nossas vidas, porque nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Então, se nós somos templo do Espírito Santo, o inimigo não pode habitar na vida de nenhum de nós. E se por acaso alguma brechinha foi dada, alguma porta foi aberta, hoje o Senhor está abrindo a porta do perdão, a porta da graça, da libertação, para que o demônio não fique no templo. Aleluia! Aleluia! E um dos pecados que foi o que Jesus combateu com aqueles fariseus é a religiosidade. Irmãos, nós sabemos que já foi criado por Deus com a necessidade de adorar ao Criador. Por isso o ser humano é um ser religioso. E é por isso que existem muitas e muitas religiões, porque o ser humano ele tem necessidade de ter um Deus, de adorar um Deus. Infelizmente, as pessoas acreditam que uma vaca é um Deus, que uma barata é um Deus, que o sol é um Deus, que uma estátua é um Deus, que uma pedra, e elas andam com pedras amarradas, que um chá é um Deus. E tem um povo aí que toma um chá,
um chá que se droga e acha que aquilo é uma religião. Infelizmente, as pessoas dão mais crédito a coisas pequenas do que ao Deus Criador do céu e da terra, que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo e que deixou para nós a palavra, a infalível palavra de Deus. Mesmo o verbo de Deus, falando aos seus discípulos, ele disse, olha, examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, e cuidais ter nela a vida eterna. Então as pessoas não querem acreditar e preferem acreditar em deuses que você precisa fazer alguma coisa em troca os benefícios. E aí é onde entra o espírito da religiosidade. Não nos aceita por aquilo que nós fazemos. Porque eu louvo. Ah, porque eu cuido da porta. Ah, porque eu cuido de carro. Ah, porque eu dou o meu dízimo. Ah, porque eu fiz um jejum. Ah, porque eu leio a Bíblia. Nós somos aceitos por causa do sangue de Jesus Cristo. Somos aceitos por causa de Jesus Cristo. Ele é a nossa justificação. Ele se fez justo. Ele é justo e justificou a muitos que creem. E ele nos resgatou. Então, o espírito de religiosidade é aquele que acha que por suas obras é aceito diante de Deus. Ai de nós, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós poderíamos fazer qualquer coisa, irmãos. Pode subir o morro de joelho, pode rezar o tanto que quiser, de frente para trás, de trás para frente, pode dar esmola, pode fazer o que for, pode vender pobres. Diante de Deus, a nossa justiça é como? Exatamente. Então, a religiosidade é um pecado. E o que é a religiosidade? É quando nós nos acostumamos, irmãos. Nossa vida cristã. É quando, igreja, eu vim porque eu sou crente, eu venho com meu esposo, eu vim porque eu sou a pastora, eu vou pregar. O meu coração está longe do Senhor. A minha adoração não é com o coração, mas é da boca para fora. Venho por medo. Eu sirvo a Deus dessa forma. Isso é religiosidade. Então, se esse pecado está batendo em algumas portas aqui, hoje, em nome de Jesus, nós vamos nos arrepender. Amém, queridos? O Senhor, Ele nos ensina na palavra como. E Jesus, Ele disse assim, João 5,44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Jesus, Ele censurou o espírito em que os fariseus faziam as coisas para receber honra, para serem notados pelas pessoas. Então, a pessoa está ali, o olho fechado, o braço levantado, está cantando uma música, mas o pensamento está longe de Deus. Ou porque eu quero que alguém veja, o meu líder veja que eu estou na igreja. Deus. Nós servimos a Deus não é por causa do pastor, não é por causa da pastora, não é por causa do irmão, da irmã, não é por causa daquilo que Ele pode nos dar, não. Ele é o nosso Salvador e é digno de toda adoração. Ele nos chamou para uma adoração que não seja religiosa, uma adoração em espírito e em verdade. Às vezes o corpo está presente, mas a mente está longe de Deus.
ele disse através do profeta Isaías, olha, este povo com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, vamos focar em Deus. Vamos deixar a religiosidade. Sai de casa, Senhor, estou indo para a tua casa para te adorar. Eu quero ter mais e mais experiências contigo. Eu quero receber a tua palavra. Eu quero ser transformada pela tua palavra. Eu quero sair de lá melhor. Eu quero que algo novo aconteça. Eu quero ter experiências contigo. Aleluia. Aleluia. Então, fica uma pergunta do Espírito Santo para mim e para você. Por que você vem para a igreja? Por que você... Como é a sua adoração? Se tem sido com alguns momentos de religiosidade, já é um motivo para pedir perdão ao Senhor e fechar essa porta. Fechar essa porta para o diabo. Porque eu disse aqui que aonde tem pecado, tem o que, irmãos? Legalidade. Então, o Senhor Jesus, ele revelou o maior sinal de religiosidade na vida do ser humano. E eu vou ler apenas um versículo, eu tenho vários, mas o tempo não permite. 12, versículo 1, abra a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Você vai ver aqui o que Jesus ele fala como sinal de religiosidade. Diz assim, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, queridos, ele disse, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Um sinal de religiosidade. A palavra hipocrisia no grego é upócrisis, que se refere, queridos, à atuação de um artista. Então, a pessoa sobe num palco para fingir. Então, Jesus ele diz assim, olha, vocês se livrem esse fermento dos fariseus, não sejam hipócritas. Não finjam. O Carlinhos, dando aula hoje pela manhã, ele falou um testemunho, quem estava aqui lembra do que ele falou sobre a questão da pessoa ser verdadeiramente e não demonstrar algo que ela não é. Se demonstrar uma pessoa super crente, e isso afasta outras pessoas de se achegarem a Deus. Sim? Então, queridos, nada de mentira. Precisamos nos abrir diante do Senhor. Você chegou na casa de Deus, está com o coração triste, fala para ele, Jesus, meu coração está assim, hoje eu fiz isso. E vai falando com o Senhor. Ele deseja a sinceridade do nosso coração. Estamos ganhar a aprovação de Deus pelo nosso sacrifício. Nós abrimos uma porta para a religiosidade. Não pense melhor do que qualquer outra pessoa pelo que você faz. E eu. E qualquer pessoa. Diante do Senhor nós somos iguais. Temos diferentes. Mas o que vai contar, queridos, e nós já falamos sobre isso aqui nos versículos. Mas a ideia central que vai contar diante de Deus, sabe o que é? É a fidelidade. Fidelidade com Deus. Então, o segundo ponto é, qual será o culto, então, que agrada a Deus? Porque o religioso, ele abomina, ele não tolera, os ouvidos dele se fecham. A hipocrisia, para a falsidade, para aquilo que demonstra ser o que é, mas não é. Então, o culto que agrada a Deus está em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2.
E esse ponto eu coloquei: Deus é tudo e deseja que a dedicação seja completa a Ele. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aqui o culto que agrada a Deus. Olha, eu peço a vocês, eu suplico, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar, a palavra apresentar significa você reservar um particular. A ideia aqui da palavra, no original, é para o nazireado. Nós sabemos que era aquele que era separado por Deus. O Senhor está dizendo é isso. Seja separado. O seu culto seja um culto. A sua vida seja completamente separada para mim. É esse o que agrada a Deus. Então, ele diz: apresente o vosso corpo. E o corpo indica a ação total do ser humano, pegada ao serviço de Deus. Então, todo o nosso ser deve ser empregado ao serviço de Deus. Ei, se você ainda não está frutificando, com a mão no arado, você ainda não está trabalhando na obra de Deus, hoje Deus te chama para que o seu culto seja agradável a Deus. E sacrifício vivo. Quando nós falamos de sacrifício, nós nos lembramos daquele animal que era sacrificado, era morto e era apresentado no altar do Senhor. E como é isso, apresentar o corpo em sacrifício vivo ao Senhor? Então, isso nos mostra, irmãos, esse sacrifício vivo. Morreu eu, mas eu estou viva para Deus. Os meus olhos, eles querem olhar para o que é impuro, mas eu mato a minha vontade e olho para aquilo que é santo. Ela quer falar daquilo que é pecaminoso, daquilo que não agrada a Deus. Então, eu morro para mim mesmo e falo aquilo que edifica, aquilo que traz vida, aquilo que agrada a Deus. Os meus pés, todo o meu ser, eu ainda estar morando neste corpo, e como diz em Romanos, no capítulo 8, que ele é para o mal, por isso há essa guerra. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou, e me separo para Deus, eu estou apresentando para Ele um sacrifício vivo, que é separado e agradável a Deus. Aleluia. Diz: e não sejam conformados com este mundo, a forma e a sua forma. O Senhor colocou em nossas vidas, no dia em que nós aceitamos a Cristo, e que nos tornamos novas criaturas com um novo nascimento, não é uma forma que serve para o mundo. Aleluia. E mais sede, transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê, irmãos? Deus tem algo glorioso para mim e para você. Experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou caminhar para o final dessa mensagem apenas nos tópicos, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo está falando. Como eu posso saber se existe demônio no templo? Eu já disse que o pecado é a porta. O pecado é a legalidade. O pecado é a brecha. Mas como que eu vou ver? Como que eu vou discernir? Como que eu vou saber? É exatamente
ouvindo, estudando a palavra de Deus. O terceiro ponto está aqui. Através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder para expor aquilo que está oculto. Aleluia! Nós vemos lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Jesus ensinava, ele estava pregando, não é isso? Ele estava ensinando a palavra. Não tardou que aparecesse na sinagoga um possesso de espírito imundo, o qual bradou. Estava sendo pregada, então se manifestou. Então é através da palavra que nós vamos discernir que, se a palavra incomoda, traz uma irritação, se a palavra traz um sufoco, uma agonia na mente, uma coisa que não está certo. Você quer ver, muitas vezes, uma pessoa em adultério, se ela estiver na igreja e alguém começar a pregar e falar de adultério, ela começa. O diabo vai botando uma ira. A pessoa, ela é infiel com dízimo e alguém fala em dízimo, ela fica odiada na cadeira. Com raiva. Se a pessoa está na prostituição, sai nesse sentido, raiva. Se é um fofoqueiro, você fala da fofoca, a pessoa se dá mal. Então, o que aconteceu ali? Aquele demônio, ele não suportou. Ele bradou. O que nós temos contigo, Jesus? Era só um. E Jesus também não deu conversa para aquele demônio. O diabo fala. Voz que você está ouvindo, irmão. Não é a voz que você está ouvindo mais. De Deus ou a voz do diabo? Aqui o diabo falou. Dentro da igreja ele falou. E ele falou com Jesus. E Jesus não chegou para aquele moço e disse, olha, quem é você? Da onde que você vem? Por que você está na vida dele? E fez aquela entrevista. Mandou o povo para tirar uma foto. Olha aqui, tira foto. Filma aí. Tem um processo aqui. Jesus não fez isso. Por quê? Autoridade, queridos. Autoridade. Jesus identificou de quem era aquela voz, aquele brado. Precisamos discernir de onde vem a voz que fala na nossa mente. Quando nós conseguimos identificar as vozes, nós andamos em vitória. A Bíblia diz, capítulo 14, versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Uma delas é sem significação. Nenhuma. As pessoas pensam, não é bobagem isso aí que fulano está falando. Mas toda voz, queridos, tem uma significação. Então, nós vamos aqui identificar na palavra de Deus essas portas. As portas no corpo. Essa na mente, porque o inimigo ele joga sugestões, ele não pode entrar, mas ele joga, ele insinua. Como ele fez com Ananias e Safira. Jogou uma sugestão, eles pegaram, mentiram e foram destruídos. Então, as informações que somente elas podem ser contaminadas. Muitas vezes uma pessoa cheia de incredulidade, ela traz uma informação para você que te torna, daqui a pouco você não está acreditando mais que Deus pode fazer. Então,
Na mente, muitas vezes, vem pensamentos ruins, pesadelos, medo, sonhos malignos, constantes. A semana inteira a pessoa sonhando a mesma coisa. Alguns desses sintomas estão na sua vida. E procura o pastor Edilson. Se for mulher, ministério aqui de libertação SOS. Evangelista Marli. Pode procurar. Pedir oração. Então, nós precisamos orar e pedir a Deus para desligar a nossa mente, os nossos pensamentos. Os olhos, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, cuidado com o que você vê. Programa de TV, internet, os jogos de videogame, desenhos, jogos de RPG, filmes. Maligno, irmãos. E o povo vai se enchendo. A Bíblia diz que nós não devemos colocar coisas impuras diante dos nossos olhos. Quem gosta de ver filme de terror, que não passa 15 dias sem assistir um filme de terror, ei, eu quero te dizer que você está com problema. Sem medo de errar, você está com problema. E cada vez que você assiste um filme desse, é mais um que vai para a filhinha que te segue. Irmãos, a gente tem que falar a verdade. Sabe por que aquele demônio manifestou? Porque Jesus estava falando a verdade. A palavra expõe. Então, os ouvidos, cuidado com o que está ouvindo. Porque vai para o consciente, depois para o subconsciente. A boca. Bonito. Eu acho bonito quando uma pessoa é ponderada no falar. Quando uma pessoa passa por uma obra de libertação como Deus fez na minha vida. Antes de eu me converter, minha boca era porca. Era suja. Eu falava palavrão, meu esposo está aqui. E ele dizia isso para mim, vem cá, eu sou homem, não falo tanto palavrão como você. Mas o que tinha na minha vida? Um demônio. No centro de macumba aqui, vê que quando o espírito baixa, a primeira coisa que ele baixa é falando palavrão. Não, meu irmão. Homem falando palavrão é horrível, mulher é triste. Para não dizer outra coisa. Eu estou falando de demônios no templo. Jesus pregou a palavra. E o espírito foi identificado e aquele homem saiu de lá liberto. O Senhor quer fazer algo poderoso aqui. Digo, obrigada, Senhor. E aleluia. Então, queridos, concluindo, Jesus abriu a porta da graça e da libertação. Ele usou a autoridade e ele disse para aquele demônio, cala-te e sai deste homem. De hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você. O inimigo está batendo na minha porta, na sua porta, está querendo entrar? Você diga, aí, bate em retirada. Na minha vida não, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Aqui eu não sou habitat de demônio. Aleluia! Religiosidade nenhuma. Eu ia falar, querido, sobre as obras da carne, mas não dá tempo. Depois você lê em casa, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que ali você vai ver muitas portas. A gente já até sabe, porque nós falamos muito sobre obras da carne, obras do Espírito aqui na igreja. Então a igreja já conhece bem esse texto, a igreja já conhece bem Romanos, para nós andarmos no Espírito. E quanto mais nós nos enchermos dessa palavra, quanto mais nós ouvirmos a palavra de Jesus, menos o inimigo terá lugar em nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz, 28:13, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O Senhor nos chamou para a prosperidade. O Senhor nos chamou para uma vida de abundância. Já estudamos aqui o que é prosperidade.
Somos abençoados e liberados para avançar, para conquistar. Mas se houver pecado oculto, não tem como prosperar. Ah, pastora, todo mundo está empregado e eu não estou. Ah, pastora, eu não consigo me concentrar para estudar. Pastora, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Confessa. Qual é a legalidade? Foi a porta que foi aberta. Não encobre. Vamos falar para o Senhor, Senhor, eu errei, eu fiz isso. Passa do teu sangue agora na minha mente. Teu sangue agora na minha boca, nos meus olhos. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Ora, baixê, cantará, baixore, andará. Rabaxe, canda, labaxá. Eu estava vendo o culto de domingo à noite, aquele pastor pregando, e ele pregou a mensagem falando sobre morrer, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. E eu já estava com essa mensagem, Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração. E eu falei, Senhor, então essa mensagem vai ser a continuação do que o pastor pregou no domingo. É uma mensagem de libertação. É uma mensagem de vida. É uma mensagem onde nós nos expomos ao Senhor, as nossas mãos, sem peso, sem culpa, sem condenação, e o nosso culto é agradável. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele tem prazer em receber a adoração de filhos. Aleluia! Então, queridos, eu quero terminar essa mensagem para que nós estejamos aqui ceando. E quero fazer uma oração conjunta com a igreja. Amém? Nós vamos orar, eu vou orar, e após mim, vocês vão repetir essa oração, caso vocês queiram. Se você não quiser, então, em nome de Jesus, amém? Nós somos livres, queridos. Fazer essa oração. Essa oração é uma oração de perdão, é uma oração de confissão, é uma oração de quebra. É uma oração muito forte. Muito forte. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu vou orar, depois eu peço para vocês repetirem. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor libere os teus anjos neste lugar, para começarem a quebrar correntes, para destruírem as cadeias, para tirarem grilhões, para tirarem peso. Os anjos do Senhor estejam passeando no meio da igreja. Os anjos do Senhor estejam agora tirando tampões dos olhos, ouvidos, destravando pessoas aqui que não conseguem nem abrir a boca para orar. Que os anjos do Senhor estejam nesse momento aqui forte. Senhor, que a cobertura do teu sangue seja sobre cada vida. Desde já eu proíbo toda e qualquer retaliação do inimigo contra a nossa casa, contra a igreja, contra os nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer, Pai, eu te agradeço por teu amor e tua misericórdia. Porque o Senhor não me trata segundo os meus pecados. E o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Hoje, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Que me fez saber como o pecado é uma porta para o diabo me oprimir. Peço perdão por minhas transgressões, pecados, iniquidades, rebelião e todo nível de fidelidade e toda prática
de injustiça com a minha família, no meu trabalho, por toda mentira, por toda hipocrisia, por toda religiosidade. Eu te peço perdão por todos esses pecados e por todas as obras da carne. Cancela hoje os meus pecados e apaga com o sangue de Jesus. Peço perdão, porque eu, minha família, temos vivido debaixo de maldição por causa da infidelidade que temos andado diante do Senhor. Por isso eu te peço, coloca hoje o poder da cruz sobre estes pecados e cancela-os por tua misericórdia. Eu renuncio em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus todas as maldições de miséria, de roubo, de infidelidade, e quebro todo jugo e todos os tipos de bloqueios na minha mente, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida financeira, sentimental. Toda maldição eu quebro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu cancelo todas as palavras de derrota que eu liberei ou que foram liberadas contra a minha vida nestas áreas. Eu coloco agora o sangue do Cordeiro, apagando essas palavras e fazendo separação entre mim e os pecados que eu cometi. E declaro que estou livre de toda maldição e de toda consequência desses pecados, em nome de Jesus, sem efeito na minha vida, na vida dos meus familiares e na minha descendência. E eu tomo autoridade sobre a minha vida e expulso agora todo espírito das trevas. Eu expulso agora da minha vida todo espírito das trevas. E eu ordeno que todo mal saia da minha vida. Eu ordeno que saiam agora e vão para o lugar onde Jesus determinar, sem direito de retorno. Aleluia! Diga: eu declaro no mundo espiritual que sou herdeiro de Cristo. Diga isso bem alto. Diga isso bem forte para o diabo ouvir. Eu declaro no mundo espiritual que eu sou herdeiro de Cristo. Eu sou herdeiro de todas as bênçãos. Eu sou próspero. Eu vou desfrutar do melhor dessa terra, pois Jesus se fez pobre para me tornar rico da sua graça. E a minha prosperidade vem dele. Abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia!